Gente, deixa eu contar aqui pra vocês um babadinho de um vídeo que eu assisti, sabe, do Felipe Neto, né? O nosso colega, né, YouTube aqui, né? Do nosso querido YouTube, né, gente? Eu não posso nem colocar, eu acho que o vídeo dele aqui, né? Porque, né, caso dos direitos autorais, né? Mas eu vou contar aqui o que aconteceu com o Felipe Neto, né? Um vídeo que eu tava assistindo dele, né? Quando ele estava lá nos Estados Unidos, né? Que ele foi para lá como turista e que ele teve um problema lá, né? De saúde, né? Acho que ele não estava se sentindo bem, né? E resolveu, gente, ele resolveu ir se consultar com o médico lá nos Estados Unidos, né? Aí foi, marcou a consulta, né? Nos Estados Unidos, beleza, com o médico, né? Foi lá, e falou, né, do que ele tava sentindo pro médico, né? Tomou medicação, né? Eles passaram antibiótico para ele tomar, né? E ele pagou, né? E essa consulta, né? Sabe quanto é que deu, gente, essa consulta do Felipe Neto lá nos Estados Unidos? Vocês sabem? Vocês têm noção de quanto foi a consulta médica que ele pagou lá nos Estados Unidos? Só para ele se consultar com o médico e eu acho que tomar a medicação, né? Que ele deve ter pago a medicação, né? O antibiótico, né? Vocês sabem me dizer quanto que foi, mais ou menos, né? A consulta que o Felipe Neto pagou lá nos Estados Unidos? Se vocês sabem, se vocês têm aí pelo menos, dá um chute aí, né? Dá um chute aí e escreve nos comentários para mim. Quanto que vocês acham que ele pagou numa consulta médica lá nos Estados Unidos, né? Escrevam aí nos comentários, tá? Então ele estava contando, né, esse relato que aconteceu com ele lá nos Estados Unidos, né, e ele passou pelo médico e vocês sabem quanto que deu quanto que foi a bagatela que ele teve que pagar? Deixa eu aqui falar no ouvidinho aqui de vocês, bem no ouvidinho de vocês. US$ 800. US$ 800. Não sei nem quanto é que dá US$ 800 em reais, gente, sabe? Mas eu acho que não deve ter sido, né, lá essas coisas, né? Deve ter sido bem salgado, né? Gente, eu fiquei assim, sabe? Assim, de olho arregalado. E olha que meus olhos são graúdos, gente, tá? Hã? Eu fiquei assim, né? US$ 800, gente. Minha nossa. Pelo amor, né? E ele pagou essa conta, nessa consulta que ele fez lá nos Estados Unidos. E beleza, né? Ficou lá o tempo que ele teve que ficar lá nos Estados Unidos e retornou ao Brasil, né? E quando ele retornou ao Brasil, né? Passou-se um tempo, aí chegou uma correspondência, começou a chegar várias correspondências para ele. Aí vocês adivinham de onde que estava vindo essas correspondências? Da onde que estava vindo essas correspondências? Dos Estados Unidos. E sabe de que essas correspondências? Da consulta médica que ele, né, que ele passou lá, tá vendo? Fazendo outra cobrança para ele, né, que ele deve ter feito outra coisa lá, né? E que mais um acréscimozinho que ele ia ter que pagar. Sabe quanto foi o acréscimo? Você sabe quanto foi o acréscimozinho que ele teve que pagar? Fora os US$ 800 que ele pagou lá na consulta? US$ 20.000. US$ 20.000. E que ele ficou assim, eu não vou nem ligar para isso, né? US$ 20.000, o que, que eles vão fazer? Eles vão vir, sair lá dos Estados Unidos e vão vir aqui pro Brasil me cobrar? E deixou para lá, né? Mas resolveu se consultar com a assessoria de advogados que ele tem, né? Porque o Felipe Neto tem din-din, né? Tem din-din, né? O Felipe Neto tem din-din. Aí a advogada falou para ele, e aí, olha, estão mandando essa cobrança para mim, eu não tô devendo nada. Ele dizendo, né, que ele tinha a consulta médica que ele, né, tinha feito lá nos Estados Unidos, ele tinha pagou tudo, não estava devendo nada. E ela disse assim, mas como eles mandaram um acréscimo para ele aí de US$ 20.000, a advogada disse, Felipe, mas aí tu vai ter que pagar, né, meu filho? Que confusão, né, gente? Né? Olha, você aí que gosta de. Eu não sei como é que tem brasileiro aqui no Brasil que sai aqui do Brasil e consegue viver nos Estados Unidos, gente.
né? Gente do céu, como que consegue, olha. Porque pelo que o Felipe Neto falou aí, falou no vídeo, gente, e ficaram mandando várias correspondências para ele, né? Insistindo, olha, você tem que pagar, e vou ter que você tem, e outra coisa, né? E antes de nós continuarmos aqui, gente, rapidinho, 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 para você que quiser nos ajudar aqui com o nosso canal, fazendo o seu Pix, a sua doação aqui para nos ajudar, tá? Eu vou deixar o QR Code para você fazer o seu Pix, a sua doação para você nos ajudar aqui com o nosso canal com qualquer valor, tá, gente? Tá? Nos ajude aqui com o nosso canal, tá, meus amores? Vocês aqui que gostam do conteúdo, tá? QR Code vai ficar por aqui para você fazer a sua doação para nos ajudar, tá, meus amores? E se você não puder nos ajudar com o Pix, você nos ajuda se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações e no todos, tá? Para você receber notificação dos próximos vídeos. E deixa o seu like, comente aí, comente se você conhece alguma pessoa que já foi aos Estados Unidos e já passou por uma saia justa dessa, igual como o Felipe Neto passou lá, né? E compartilhe os vídeos aqui do canal, gente. Compartilhe, gente, tá? E vamos bater a meta aqui do canal pra gente bater 5 mil inscritos, gente, aqui no nosso canal. Vocês me ajudam? Eu posso contar com vocês a bater essa meta de 5 mil inscritos, meus amores, tá? Se você puder me ajudar aqui com o nosso canal, então vamos fortalecer aqui o canal, tá? Pra gente bater a meta aqui de 5 mil inscritos, gente, tá? Tá? Eu conto com vocês, para vocês me ajudarem, tá? E outra coisa também, se você quiser participar do grupo do WhatsApp, eu vou deixar o grupo do WhatsApp aqui abaixo na descrição do vídeo para você que quiser participar do grupo aqui do WhatsApp aqui do canal, tá? Porque toda vez que eu postar um vídeo, eu posto, tá? Caso aí você, né, que não assistiu o vídeo, você assiste lá no grupo do WhatsApp, tá? Tá? Você, né? Você não assistiu aqui no canal? Aí eu pego o vídeo daqui, eu coloco lá no canal, lá no grupo do WhatsApp, para você assistir. Aí você lá no grupo, você vai lá e assiste os vídeos aqui do canal, ó, de boa, né? Mais prático, né? Você assistir lá no grupo, né? Que às vezes você recebe as notificações, né? Ou às vezes nem recebe, né? Ou às vezes nem recebe, mas lá no WhatsApp tá lá o vídeo, que toda vez que eu posto aqui no canal, eu posto lá no grupo do WhatsApp, tá? Aí fica mais fácil para você assistir os vídeos aqui do canal, né, meus amores? Fica muito mais fácil e prático, né? E continuando aqui rapidinho, só para a gente finalizar, para não ficar longo o vídeo, né, gente? Então, o Felipe Neto, né, consultou a advogada dele, ele disse, mas eu não estou devendo nada, gente! Tudo a consulta que eu fiz lá nos Estados Unidos, eu paguei, né? Felipe Neto, né? Eu paguei a consulta, eu não estou devendo ninguém. Mas mesmo assim eles continuaram mandando correspondência cobrando o Felipe Neto, né? Que ele tinha que pagar esse acréscimo, ele não sabe de quê, né? Ele não sabe de que é que estava cobrando ele, mas estava cobrando. De 20 mil dólares, né? Aí a advogada falou para ele, olha, se você não pagar, Felipe, eles têm como sancionar você. Gente, pelo amor de Deus, né? Ou traduzindo, né? Sancionar, ou seja, ele não ia poder entrar nos Estados Unidos sem ele pagar a dívida, né, gente? Ele ia ter que pagar a dívida, porque senão ele não ia poder entrar nos Estados Unidos, tá vendo? Né? Né? Ia ter as contas dele, né? Então, gente, eu queria entender como é que tem brasileiro que consegue viver nos Estados Unidos, gente. Como é que faz? Olha, se você aí conhece algum brasileiro que, né, que morava aqui no Brasil e foi morar nos Estados Unidos, gente, escreva nos comentários aí como é que essas pessoas fazem para viver lá, mano. Porque o Felipe Neto foi, né, foi passar uma temporadazinha nos Estados Unidos, né? Aí ele, né, não teve como, né, sair de lá para voltar no Brasil para se consultar aqui no Brasil, né? E resolveu se consultar lá com o médico e aconteceu essa dor de cabeça que ele teve, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Se você conhece algum brasileiro que está morando nos Estados Unidos, né? E você sabe, né, como é que a pessoa está conseguindo viver lá nos Estados Unidos, né, sem ter saúde lá? Me diga aí, gente, escreva nos comentários para mim aí como é que esse brasileiro faz essa mágica, né? Porque é meio, né? Pelo amor de Deus, olha que o Felipe Neto é uma pessoa que tem um poder financeiro, né, uma condição financeira boa, né, gente? O Felipe Neto tem uma condição financeira boa, né? E ele já tá, né? Já tava assim, desse jeito. Agora você imagina esses brasileiros que saem daqui, né? Ai, vou lá para conseguir um trabalhinho, né? Aí vai para os Estados Unidos trabalhar como faxineira,
como diarista, vai trabalhar como jardineiro, vai trabalhar como eletricista. E como é que esse povo consegue viver lá, cara? Isso que eu não consigo entender, né? Mas vai fazer o quê? Cada cabeça uma sentença, né? Eu prefiro aqui o meu Brasil, né, mano? Eu prefiro o meu Brasil, né? Porque tem. E pior, gente, que tem, sabe, brasileiro que fala assim: ai, mas aqui tem o iPhone que você compra, tem o tênis da. Epa, fazendo aqui marketing do iPhone, tá vendo? Né? E tem o tênis, aquele tênis aqui, aquele tênis lá que eles gostam, né? Que vocês sabem que eu também não vou ficar fazendo marketing aqui, né? De produto, né? Né, gente, né? Né? Vou ficar falando aqui, né? Marca de produto, né? Então, aquele tênis lá de marca, né? Que eu já tô fazendo marketing aqui né? Do telefone, né? Não era nem pra estar falando da marca, né? Então, aquele tênis lá, aqueles que muitos brasileiros gostam, né? Falando que, ai, mas como é que pode o brasileiro trocar um tênis por um SUS? Ah, faça-me o favor, né, gente? Isso até é uma ignorância, né? Hã? Hã? Né? Claro que prioridade para o nosso SUS, né, gente? Hã? Prioridade para o nosso SUS, né? É. De que adianta a pessoa andar com um tênis de marca e não ter um SUS? Hã? Adianta alguma coisa? Não adianta nada, né? De que adianta a pessoa andar com o celular top de linha e não ter um SUS? Ah, faça-me o favor, né? Aí depois aí acontece o que aconteceu com o Felipe Neto aí, ó, né? Pois é, né, gente? Então, gente, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E antes de nós finalizarmos, meus amores, você que quiser nos ajudar aqui com o nosso canal, o QR Code aqui para você que gosta dos conteúdos aqui do canal, para você fazer o seu Pix aqui para nos ajudar, meus amores, tá? Tá? Né? Você puder nos ajudar, nos ajude aqui com o nosso canal, tá, meus amores? Vai ficar por aqui algumas partes do vídeo, você aí que quiser contribuir aqui com o nosso canal, tá? Tudo bem? E se você não puder fazer o seu Pix, né, para nos ajudar, você nos ajuda se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações, indo no todos, para você ver as notificações dos próximos vídeos. É por isso que é bom, gente. Quando você não recebe as notificações do vídeo, né, aí você estando no grupo do WhatsApp aqui do canal, né? Você pode, né, assistir os vídeos do canal, né? Você assiste os vídeos do canal porque eu posto aqui e posto no grupo do WhatsApp também, tá, gente? Eu posto lá no grupo do Zap também, tá? Tá? Aí você, né, quando você não recebe as notificações do vídeo lá no celular, porque você tem que clicar lá no todos, tá? Clica no todos para você receber as notificações do vídeo, senão você não recebe, né? Para você saber quando é que o horário que eu tô postando o vídeo, tá bom? E se você quiser participar do grupo do WhatsApp, o link é aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Tudo bem? E, e compartilhe os vídeos, gente. Compartilhe esses vídeos em todos os lugares. Em todos os lugares onde vocês puderem compartilhar, compartilhe aqui do vídeo do canal para esse vídeo chegar a mais outras pessoas, tá, gente? Tá? Chegar a mais outras pessoas para pessoas saberem, né? Saberem como é que as coisas realmente funcionam, né? Lá nos Estados Unidos, né? Aí as pessoas vão saber. Então quer dizer que nos Estados Unidos é assim? É. Quem tá falando é o Felipe Neto. Só que eu não posso colocar o vídeo dele aqui por causa dos direitos autorais, né, gente? Tem os direitos autorais, aí não pode estar colocando o vídeo dele. Mas ele falando, né? Eu acho que, não sei se vocês já viram esse vídeo, né? Que ele colocou lá no canal dele, tá? Então, gente, vamos finalizando por aqui mais um vídeo aqui do canal, meus amores. E até o nosso próximo